A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que o Senhor nos tem apontado. No livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Lemos até onde o Senhor nos guiar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Até aqui, irmãos. Irmãos, vejamos bem o quanto é maravilhosa a palavra de Deus. Quanto é maravilhosa, e o quanto é maravilhoso o conselho de Deus, irmão, ou o conselho da palavra de Deus, porque a palavra está contida aqui, e dela nos vem agora o conselho para nós. Então a palavra é maravilhosa, e o conselho é sublime, e bem-aventurados são aqueles que por eles caminham na face da terra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, com todo respeito, com toda dedicação, analisamos uma coisa. O Senhor Deus usou de tantas formas para falar com o seu povo, para ensinar, não é? Se colocou, irmãos, aqui como um oleiro, desceu, irmãos, até onde estava Jeremias, e queria falar com o seu povo. Então ali estava Israel, o povo de Deus, Jeremias, o profeta, o povo em desobediência, o povo em rebeldia, Jeremias, o profeta, e Deus lá no seu trono. E o que aconteceu? O Senhor falou: Jeremias, meu servo, desce até a casa do oleiro, que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Glória ao nome do Senhor. Está entendendo, irmãos? Vamos nos alimentando do que o Senhor vai dando. Vamos esmiuçando a palavra por palavra. Desce até a casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. Para ouvir Deus temos que descer, irmão.
temos que sair às vezes da nossa soberba, sair do nosso entendimento, sair do nosso egoísmo, sair da nossa razão. Tem que descer, desce lá, não falou sobe lá, não, desce lá. E Jeremias obedeceu e desceu à casa do oleiro. Irmãos, e ali o Senhor falou com ele. Mas por que, irmãos? Olha onde o Senhor vai nos levando na revelação daqui nos deu de ler. Mas por que o Senhor se interessa tanto em falar com o homem? Por que Deus, irmão, toma tantas maneiras para se achegar até o homem com a sua palavra? Será que é porque o homem é muito formoso? Será que o homem é o seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela grandeza, pela soberania que o homem alcançou, até mesmo do próprio Deus? Será que é isso que leva a Deus ter tanto amor para com o homem, a ponto de usar de tantas maneiras para falar com o homem, irmãos? Porque se ele fosse olhar em formosura, ele ia olhar, irmãos, e ia ver o quê? Ia ver as plantas, os pássaros, as cachoeiras, as cascatas, não é? Que é muito mais formoso do que o homem. Então, irmãos, para nós entendermos às vezes as coisas, nós temos que ir lá no princípio de tudo. E hoje o Senhor manda esta palavra e diz para alguém: você não está entendendo alguma coisa na tua vida? Está acontecendo alguma coisa no teu caminho? As coisas se desarrumaram entre marido e mulher, entre pais e filho. Esta palavra está atingindo muito longe daqui, irmãos. Te diz o Senhor para ti e para mim: volta no princípio. Vai ver onde começou, porque tem que ser de lá para cá. Não adianta você pegar da mesa, não vai consertar, não vai arrumar. O Senhor aconselha alguém por esta palavra: volta no princípio. Pegue do princípio e você vai chegar. Quando você chegar aonde está hoje, você já vai saber o porquê e como fazer. Então, para entender este amor, irmão, este amor, essa dedicação de Deus para com o homem, irmão, para nós poder entender, vamos lá no princípio um pouco. Vamos lembrar na criação de todas as coisas. Vamos buscar, irmão, quando o Senhor Deus, em espírito como movia sobre as trevas, sobre as águas, não tinha trono, não tinha céu, não tinha terra, não tinha formato, e de repente o Senhor, o unigênito, o Todo-Poderoso, começou a formar e formou os céus e tudo que neles há. Criou seres celestes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, e deu a cada um, estabeleceu a cada um uma responsabilidade. Então ele já tinha trono, ele já tinha o céu, já tinha habitação, já tinha morada, e olhava, vamos dizer, não é, irmãos, no nosso entendimento, lá de cima, e contemplava esse vazio, sem forma. Vamos dar forma nesta terra, que se chama Terra e Universo. Não dá para entrar em muitos detalhes, porque a hora vai embora, não é, irmãos? Então, o que aconteceu, irmãos? O Senhor foi colocando cada coisa no seu lugar, foi estabelecendo, tudo chegou no seu lugar. Mas para que os animais? Mas para que as aves que eu fiz aparecer? Porque tudo Deus criou pela palavra. Haja luminares, apareceu. Haja uma expansão seca, apareceu. Haja sementeira na terra, apareceu. Haja as aves, apareceu. Os grandes peixes, pequenos peixes, apareceu. Mas entenda, glória, aleluia, santo. Entenda, irmão, que o que aparece, desaparece. O que aparece, desaparece.
Então ele criou tudo com o haja e aparecia tudo. Aparecia tudo. Porém, irmão, depois de tudo criado, tudo formado, não está escrito, mas eu imagino de que o Senhor deu uma olhada. Para que eu fiz tudo isso? Quem é que vai desfrutar dos frutos? Quem é que vai admirar a beleza do que eu fiz? Vamos criar o homem. Glória ao nome do Senhor. Vamos criar o homem. E ali o plano de Deus começou a trabalhar. Ele não falou, haja homem, porque o homem não foi feito para aparecer e desaparecer. Glória ao nome do Senhor. Ele falou, vamos lá embaixo fazer o homem. E desceu com as suas mãos, irmão. Vamos materializar um pouquinho no nosso físico, no nosso corpo. Desceu com as suas mãos e juntou um punhado de barro. Glória ao nome do Senhor. Punhado de terra. Vou fazer aqui um vaso. Vou fazer aqui o homem. Glória ao nome do Senhor. E começou a trabalhar, trazendo de imagem e semelhança, não física, não é? Mas depois recebeu o homem, a imagem e a semelhança. Fez o homem, colocou o homem, irmãos, perdoa a expressão, mas é o que o Senhor me traz aqui, dando a impressão de como homem. O Senhor pegou aquele boneco sem vida, já formadinho, perfeito como é, e como somos, não é, irmão? Pegou pelos ombros e levantou. Você está perfeito, mas você não tem vida. Santo é o Senhor. Encostou nas narinas dele e assoprou. E o homem abriu os olhos, virou a cabeça, falou, mas não via Deus. Glória, irmão, sinta por esta palavra. O Senhor está te pegando pelos ombros, irmã, e assopra vida, e vida com abundância. Santo é o... A vida de alguém vai mudar, longe daqui. E Jesus, santo é o Senhor. Em algum lugar deste Brasil, em algum lugar deste mundo, você se encontra sem vida, não a vida física, a vida do Espírito, mas pelo poder da palavra de Deus, o Senhor Deus assopra a vida em ti. Glória, receba aí aonde tu estás. Não, irmão, aí o que aconteceu, não está escrito, mas Adão olhou, viu as flores, viu as árvores, viu os frutos, viu tudo, contemplou tudo. E Deus falou, eu sou o teu Criador, tu és minha feitura, eu te fiz, te coloquei aqui para mim falar contigo. E começou a construção do vaso, irmão, a edificação. Glória ao nome do Senhor. E foi formando, foi fazendo, irmãos, em Adão a obra que ele fez. Mas, irmãos, a esse tempo, ou antes, ou um pouco depois, lá em cima, já começava uma rebelião. Já começava uma rebelião, meu irmão. Alguém que foi colocado e chamado de querubim, excelente de luz, já começou, irmãos, a querer e se achar importante. E quem se acha importante quer posição, quer condições e quer lugar. Não vamos entrar, os irmãos sabem, a ponto de que, olha, irmãos, olha a palavra onde vai, irmão. Santo é o Senhor. Até antes da criação, não perdoa a maneira de exortar, até antes da criação, Deus era o Deus Todo-Poderoso, não é? Como continua sendo. Quer dizer, operava em palavra, operava em obra, operava em atos, operava em tudo. Mas depois que ele fez a sua criação, irmão, nos dá a entender que ele não pôde mais operar com seu poder, ele operar,
mas já transpassou o poder dele para outro operar. Porque quem é que pode enfrentar a Deus, irmão? Em qualquer sentido. Quem é que pode? Esse espírito caído, irmão, que se levantou contra Deus, não é? Se o Senhor desse uma olhadinha para ele, não é? Ah, Lu, você está se levantando, eu vou dar um assoprinho daqui e você vai desintegrar aí, vai sumir. Mas já Deus não usava mais esse poder, não usava. Está escrito, chamou Miguel, o grande príncipe, reúne o exército, põe ele para fora. Não foi Deus, mas ele é o príncipe, é o querubim ungido. Eu te dou força, vai lá batalhar. Já não era Deus. Está entendendo a palavra, irmão? Está entendendo? Esteja em prontidão. Deus precisa de ti para alguma obra na terra. Ele tem poder de fazer, ele tem, mas ele quer se usar de você. Você é instrumento na mão dele, irmã. Você é instrumento. Como esse instrumento está na mão do músico, irmão, nós somos instrumento na mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então o que aconteceu, irmão? Miguel, joga ele, tira ele. Foi uma batalha difícil, irmão. Precisava acontecer tudo aquilo. Deus não podia dar uma olhada, perdoa a expressão, uma piscadinha e o maligno desaparecer de lá? Podia, mas não. Teve batalha, teve guerra e lançou. E como diz em Apocalipse, ai dos moradores da terra. Satanás, seus anjos, desceu nela. E lá, irmão, Adão feliz, já com Eva do seu lado. Está entendendo, irmã? Porque não é bom que ele vivesse só. Olha, irmão, olha a palavra. Está até passando um pouco da hora, irmão, mas é a palavra. Olha a palavra, irmão. Adão foi feito do pó, da terra, do barro, não é? Da argila. A matéria-prima o Senhor pegou. Nada teve matéria-prima, nada. Mas o homem teve, pegou da terra e fez ele, mas assoprou naquela matéria o fôlego de vida, que faz Deus amar tanto no homem. É o que Deus deu para o homem, não é o homem, é o que está nele, que saiu de Deus, que entrou no homem. É por isso esse cuidado. Ah, mas Deus luta tanto em favor do homem, trabalha a favor do homem, batalha a favor do homem, é misericordioso ao extremo para com o homem, porque Ele ama o homem que Ele fez? Não, Ele ama o que Ele colocou dentro do homem. Porque o homem vai voltar para a terra, o punhado de barro vai voltar para a terra, mas o que Ele colocou lá dentro tem que voltar para Ele. Porque o que Ele põe lá dentro não morre, não termina. E não pode ser sentenciado à condenação eterna, tem que voltar para viver eternamente com Ele. Então, irmão, colocou, fez a Eva, pôs Eva ali, Eva caminhando, os dois. Irmão, está escrito, na viração do dia, não dá a entender se era às 6 horas da tarde ou de manhã, era a viração do dia. Deus vinha falar com eles, vinha conversar, e dizia Adão para Eva, vamos dizer nos nossos horários aqui, Eva, como Deus deu na boca do servo de Deus, agora de pouco, Eva, a viração está chegando, é 3 horas, 6 horas o Senhor está aí, hein? 6 horas o Senhor está chegando aqui no jardim, vamos se preparar, daqui a pouco Ele vem para nós passearmos pelo jardim, Ele vem conversar com nós. Santo é o Senhor, aquela ansiedade, 4 horas, mas ainda não chegou 6 horas. Irmão, há esse prazer no teu coração. Dia de culto, você olha para o relógio, 3 horas, Senhor, não vejo a hora das 7:30. Não vejo a hora de 15, 20 para as 8, para acabar a oração, teu testemunho e vir a palavra. Eu quero ouvir a tua palavra. Então esperava ansioso. Enquanto isso, irmão, parece uma história, mas é a realidade, irmão. O adversário que não pôde atingir Deus, nem ocupar o lugar dele, que é que foi o plano do maligno. Bom, eu tenho que achar onde está a obra dele. Se eu não posso atingir ele diretamente, eu atinjo pela obra dele. Então, irmão, vai entendendo por causa do nosso combate, porque a nossa luta. E começou a procurar
Voltando no assunto que Deus já nos deu, voltando, né? Será que Deus está nos animais? Que formosura! Será que está no sol? Não está no sol. Será que Deus está nas aves? Olha cada ave maravilhosa. Eu acho que Deus está nas aves. Ele criou a ave desse jeito que ele está escondido na ave. Não estava na ave. Procurou nos rios, nos mares, nos astros. Não encontrou Deus. Santo. Glória a Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. De repente olha num jardim um serzinho fraquinho, um serzinho miudinho, caminhando de mão dada com a sua Eva, dizendo nos nossos dias, cada pouco saía, glória a Deus, como Deus é bom. Não chega logo a viração do dia para mim ouvir Ele falar comigo. Oh, que feliz que eu sou porque Deus me criou. Ele colocou os ouvidos, aí está Deus. É aí que eu vou mexer. Glória ao nome do Senhor. Aí tem o que é de Deus. Aí eu consigo manchar a índole de Deus. Aqui eu toco. Aqui Deus está. No animal ele não está. Você viu um animal tentado? Você não viu. Você viu uma flor tentada? Você não viu. Mas o homem tentado você vê toda hora. Você mesmo é tentado. Nós somos tentados. Aqui está Deus. É aqui que eu vou mexer. É aqui que eu vou tocar. E da maneira que sabemos, ele entrou e fez e quebrou o vaso. Quebrou o vaso. Santo é o Senhor. Quebrou o vaso, irmão. Aleluia. Despedaçou o vaso. E aí começou o trabalho de Deus para reconstruir este vaso. Santo é o Senhor. Então, irmão, veja bem, irmão, veja bem a palavra. Adão é a nossa matéria-prima. Ele foi feito do barro, nós já não fomos feitos do barro. Eva já não foi feita do barro. Eva já não foi feita do barro. Eva já foi tirada da costela. Quando Adão acordou do sono, o Senhor olhou, Senhor, o que é isso? Ele conversava com Deus. Senhor, o que é isso aqui? É quase a minha semelhança. Essa aí é carne da tua carne e osso do teu osso. Você é a matéria-prima. Irmão, não dá para entrar em todos os assuntos. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Tem alguém que questiona: que tenho eu a ver? Que tem a ver a minha vida com Adão, que foi lá quase 6.000 anos atrás? Que ligação tenho eu com esse Adão? O Adão pecou, eu nem sei como é que ele pecou, e como ele pecou, e o que ele pecou. Agora eu estou aqui, eu sou condenado por causa daquele pecado, daquele Adão. Ele é a matéria-prima. Dele saiu o que é bom e dele saiu o que é ruim. Para esta carne, para este vaso. Ele foi feito do pó, ele foi feito da terra. E ele quebrou. E todos quebraram com ele, todos carregam com ele a sentença, a herança dele, o erro dele. Mas veio o segundo homem. Glória. E em terra, em barro também, irmão. Mas para que aquele que recebeu de Adão a condenação ou a semelhança do pecado, neste segundo vaso possa receber nele a justificação também, e o perdão, e a esperança da vida eterna. Então, irmãos, é a palavra que Deus manda, irmãos. Então dá para entender por que o Senhor pega, irmão, às vezes de uma maneira tão explícita para falar com o seu povo, e pega o conselho daquilo que ele falou no passado e nos aconselha no dia de hoje. Então o Senhor hoje manda esta palavra e diz para cada um de nós que estamos sendo um vaso moldado em Jesus Cristo, trabalhado, estamos na roda
estamos sendo feitos, irmão. Glória ao nome do Senhor. E Ele há de terminar este vaso como bem parecer aos seus olhos. Vai fazer como bem parecer aos seus olhos. E não devemos nunca esquecer que somos um punhado de barro na mão do oleiro. Glória ao nome do Senhor. Então é a palavra que Deus manda. Hoje aqui, irmão, lá naquele dia Ele falou com Israel: ó casa de Israel, ó casa de Israel, que está aí despedaçada, caída, mas como um punhado de barro na minha mão, eu vos reconstruirei, farei. Ouve as minhas palavras, atende as minhas palavras, e daqui a pouco tu estarás um vaso perfeito. Mas Israel não ouviu, a lei não conseguiu, mas Jesus Cristo está aí. Espelhamos nele, irmão, e nós seremos um vaso igual ao Senhor. Igual ao Senhor. E prega a Deus aqui, irmão, para ir para o fim desta palavra. Aqui dentro tem muitos vasos, lá fora tem muitos vasos, longe daqui tem muitos vasos que já se despedaçou, está caído, um caquinho para cá, outro caquinho para lá, um pedacinho, irmão, na tristeza, outro pedacinho caiu em cima da angústia, outro pedacinho da decepção, outro da desilusão, outro da rebeldia, outro da desobediência, outro, irmão, em tantas outras consequências na vida humana, está despedaçado. Mas este Senhor, Deus e Pai amoroso, irmão, desce agora com a sua mão e começa como um bom oleiro a juntar os caquinhos, a juntar os caquinhos. Glória ao nome do Senhor. E vai limpar caquinho por caquinho, e vai formar outra vez um punhadinho de barro na sua mão, e vai te colocar na roda, e a roda vai começar a virar, e tu virarás um vaso ainda. Prega a Deus por esta palavra, irmão, ouça bem. E glória a Jesus. Alguém que está aí longe, gravando este culto e gravando esta palavra, com as pedras na mão e com a crítica formada: santo é o Senhor, e combateu até aqui. Te prega a Deus, não é este fraco servo, que a voz dele é ousada, mas quem te prega é Deus por Jesus Cristo. Tu é um punhado de barro despedaçado no chão, mas não vou te chutar, não vou te jogar, te prega a Deus, não vou te levar fora, diante te falo, vou te catar os teus cacos. Santo é o Senhor. Vou limpar, e se prepara, dentro de poucos dias tu vai estar na roda outra vez. Creia, irmão. Aí, alguém que está perdido, para nós, para Deus ainda vai sair um vaso de honra. Pode marcar. Tem alguém, o teu coração já foi ferido com esta palavra, aonde tu estás, escreve ela nas tábuas de carne do teu coração. Hoje ainda eu pego, e a Jesus, santo é o Senhor, o pedaço do vaso aonde bateu a rebeldia e te quebrou, aonde bateu a incompreensão e te jogou no chão e te despedaçou. Pega a Deus hoje e junta o resto e põe na roda, e a roda vai começar a virar, e vai ter obra, irmão, vai ter obra. Santo é o Senhor. E aí, irmãos, está aqui o resultado da palavra, não é? Que o Senhor assim nos dá a graça. E não esquecemos de uma coisa agora, irmãos, que tem muitos vasos em construção, mas às vezes já tem algum vaso que já são usados, não é, irmão? Tanto entre as irmãs como os irmãos, nós do ministério, já somos algum vaso usado, já tem alguma utilidade. Estamos em formação, mas tem utilidade. Agora não esqueçamos, irmão, não esqueçamos de uma coisa, que o vaso, não é, irmão, ele tem as suas condições enquanto ele está só.
não é? Tenham, vamos dizer, o seu valor ou a sua admiração enquanto ele está só. A dona de casa, o mesmo senhor, compra e coloca na casa, na mesinha do centro, um vaso bonito. Chega o parente, o amigo, dá uma olhadinha, que vaso bonito, que ornamento, que detalhes tem neste vaso, olha a pintura deste vaso, e o vaso está ali exposto. No outro dia, ela passa e vê um ramalhete de rosas bonito, de flor, e ela lembra do vaso, vai ficar certinho lá, e compra o ramalhete e leva, e coloca dentro daquele vaso. A mesma pessoa que teve uns dias atrás, chega lá, já não vê mais o vaso. Que ramalhete bonito, que flor cheirosa, santo é o Senhor. Nós somos vaso, mas o povo não olha mais para o vaso, olha o que está dentro do vaso. Tem algum vaso querendo se mostrar, ele já está falando é da flor que está aí dentro, é o dom. Ah, será que estão olhando? Olha, irmão, perdoem a palavra, mas essa palavra está indo longe também, não é? Alguém está achando, eu sou o vaso, eu sou o vaso. Coitado de você, você já foi o vaso, agora estão olhando o que está dentro de ti. Glória ao nome do Senhor. E o que está dentro de ti vai trazer perfume. Se for um azeite, eles olham o vaso, mas vai provar o que? O azeite que está dentro do vaso. Põe lá umas gotinhas lá, ou uma colherzinha de azeite e dá uma experimentadinha. Refinado, glória, acidez zero, espremida a frio. Fala aí, Jesus, está dentro do vaso, mas o processo sofreu, não é? O fruto da oliveira, e eles provam e se delicia pelo azeite, não pelo vaso. Quando acaba o azeite, quando murcha a flor, o vaso fica lá sozinho e vazio. Glória. Mas o dono desses vasos diz: não vou te deixar vazio nunca, nunca. E vai começar a cair ornamento aqui dentro hoje. Ah, Senhor, que lembrança do tempo passado, antes da pandemia, da busca de dom, da manifestação, das virtudes, dos dons. Acabou, um vaso vazio, estava. Está preparado aí? Vai cair um ornamento aqui na última oração. Vai cair um ornamento aí na tua casa. Receba o poder desta palavra. Mas nunca nos esqueçamos, Igreja de Jesus Cristo na terra, nunca se esqueça, carrega isso contigo. Sou um punhado de barro na mão do oleiro. Deus seja louvado. A paz de Deus a todos. Ouçam agora a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, no Antigo Testamento. Título da palavra: O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Pregada no salão de reunião do Brás. Ancião que pregou Idmão, Joãozinho de Barra Bonita, região de Bauru, palavra de reconstrução espiritual, com promessa de renovo, perdão, revestindo a igreja com o azeite da palavra. Deus abençoe a todos.